Trazendo então para vocês, diretamente na plataforma do Status Invest, os principais indicadores de um fundo imobiliário. Nesse exemplo, usei o nosso famoso fundo de logística HGLG11. No Status Invest, pessoal, é uma plataforma gratuita que com certeza já trará para vocês os principais indicadores necessários para a sua tomada de decisão. Com certeza, eu sugiro para vocês observar tanto os indicadores fundamentalistas, nesse caso, em uma plataforma de sua escolha, mas também observar os últimos relatórios gerenciais que o fundo disponibilizou, que veremos logo após na próxima aula. Mas nunca observar somente os indicadores, porque pode ter alguma coisa distorcida, seja o dividendo, principalmente, que pode ocorrer uma variação de um mês ou outro e assim por diante. Então eu aconselho, da mesma forma que nas ações, você nunca observar somente os números em específico, mas sim saber o que realmente está ocorrendo por trás da gestão do fundo nesse caso. A HGLG, no dia que eu gravo esse vídeo, sendo cotada R$ 159,10, chegou a uma mínima nas últimas 52 semanas de R$ 134,90 e uma máxima de R$ 159,10. Então, hoje, o preço atual ele está na cotação máxima quando olhamos os últimos 12 meses, as últimas 52 semanas. Pagou também nos últimos 12 meses um valor de 13,20 de dividendos. Isso representa, sobre a cotação atual, um dividendo de 8,31 e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 7,57%. Aqui temos o gráfico, vocês podem observar gráficos de longo prazo, por exemplo, nos últimos 5 anos, o fundo teve uma boa valorização na sua cota, aliado também à distribuição de dividendos. Atualmente, o fundo possui um valor patrimonial por cota de 162,22. Então, quando olhamos o PVP, que eu citei anteriormente, que é um dos principais indicadores, principalmente em fundos de tijolo, que é o caso do HGLG, que possui imóveis físicos, o PVP hoje de 0,98 nos indica que o HGLG vem sendo negociado a uma cotação abaixo do que efetivamente vale o seu patrimônio. Então, é um excelente indicador que indica que o fundo está barato atualmente. Eu até comento também nas ações, o PVP ele pode apresentar um pouquinho de variância, então ele não é um indicador tão relevante assim, visto que a empresa, o patrimônio da empresa pode representar um número e o que ela almeja, o que ela projeta para o futuro de resultado e lucro pode ser outro. Então ele pode dar uma divergência também. Mas nesse caso, nos fundos imobiliários, principalmente de tijolos, esse número do PVP tende a ter bastante relevância. E o 0,98 indica que o fundo possa estar apresentando um desconto no valor de mercado. Liquidez do fundo atualmente muito bom para fundos imobiliários, acima de 5 milhões por dia. Tem atualmente 511 mil cotistas no seu portfólio. A HGLG com certeza é um dos maiores fundos da Bolsa Brasileira quando falamos tanto em cotistas, em portfólio, em histórico sólido também. Possui uma participação no IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, uma participação bem relevante de 3,81%. Pagou no seu último rendimento o valor de 1,10 por cota, representando aproximadamente 0,70% sobre a cotação base quando foi anunciada a distribuição, que na época era de R$ 154. Data base que você deveria ter o HGLG em carteira para ter direito ao recebimento do provento, 29/8. Data de pagamento do provento, 12/9. Nesse caso, historicamente, nesse ano, pelo menos, o HGLG pagou 1,10 por cota em todos os meses. Se você quiser ter um comparativo também dos últimos anos, você consegue observar. Podemos perceber que o HGLG é bem previsível, pessoal. Então, se você gosta de ter uma opção um pouquinho mais resiliente, que traga uma previsibilidade maior na sua renda passiva, com certeza o HGLG estará dentro das primeiras posições, uma vez que constantemente nos últimos basicamente 2 anos e meio, ele teve uma distribuição bem equilibrada de proventos. Descendo então um pouco a tela, temos todas as últimas Datacom, data de pagamento também, e se você descer um pouco mais, teremos as outras informações adicionais do fundo, que eu não considero tão importante assim, como é o caso do início do fundo, CNPJ, também administrador, mas se você quiser ter uma ideia, patrimônio líquido, resultado propriamente do fundo, que isso a gente vai ver um pouquinho mais detalhado diretamente no relatório gerencial, mas fica a sugestão se você quiser ter esse detalhamento maior, também no site do Status Invest você terá todas essas informações. Portfólio de forma resumida, vencimento dos contratos, fundos imobiliários que atualmente o HGLG possui no portfólio, ativos,
patrimônio líquido e muito mais. Eu, particularmente, gosto de observar esses dados diretamente no relatório gerencial. Fica visivelmente mais fácil de interpretar e também possuímos outros indicadores a mais que na maioria dos sites às vezes você não terá acesso. Então, no Status Invest eu gosto de analisar principalmente esses indicadores mais básicos, que é o caso do dividendo, as datas dos proventos, liquidez, número de cotistas e, claro, também a variação da cota. Mas agora vamos observar o mesmo fundo, o mesmo HGLG para seguirmos essa lógica desses primeiros indicadores, vamos observar diretamente no último relatório que o fundo disponibilizou para nós. E veremos que lá no documento possui algumas informações a mais que aqui no Status Invest não apresenta. Então fica a dica, sempre olhar tanto os indicadores e também o relatório gerencial.